Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever. Eu sou Everton Pires e hoje vamos falar dela, da função PROC-V, que é uma das funções mais utilizadas do Excel e vai ser um vídeo bem especial, vai ser um tutorial completo com vários segredos dessa função tão especial. Então fica até o fim do vídeo, baixa a planilha na descrição e bora pro vídeo. Se prepara, aperta o cinto, nós vamos falar alguns segredos bem especiais dessa função PROC-V que é tão utilizada no Excel, tá gente? Primeira coisa que eu gosto de falar é sobre a sintaxe da função. Isso mesmo, como que é composta essa fórmula, quais são os elementos. Nós temos aqui, deixa eu pegar uma marcação legal, o primeiro elemento é o valor procurado. É o valor que você vai procurar em determinada matriz. O segundo elemento é a matriz tabela, exatamente a matriz, gente. É essa matriz onde eu vou encontrar o valor procurado. Porém, nós temos um terceiro elemento que é o número, índice e coluna. Como você vai encontrar uma informação na matriz, vai ser em uma das colunas. Então você precisa mostrar para a fórmula qual a coluna à direita do valor procurado que você vai encontrar o resultado. É importante entender, à direita do valor procurado, isso é uma das regras da PROC-V, eu vou falar mais. E o último elemento, gente, é a correspondência. Você vai mostrar se a função vai ser exata ou aproximada. Se for exata, 99% das vezes a gente faz uma PROC-V exata, você vai utilizar o zero ou falso. Se você for fazer uma busca aproximada, vai utilizar o 1 ou o verdadeiro, ok? Uma coisa interessante de comentar é que todos os elementos da PROC-V são obrigatórios, não tem elementos com colchetes. Então você precisa entregar uma informação para todos esses elementos. Alguns detalhes importantes da PROC-V, gente. A PROC-V encontra somente o primeiro resultado. Isso é uma regra, nós vamos mostrar em detalhes. Ela vai fazer uma busca do primeiro resultado. Então quando a gente tem dois valores procurados, nós temos que criar algum mecanismo para conseguir fazer essa busca. Eu vou dar um exemplo para isso, tá, gente? Importante entender. A PROC-V pode ser realizada na própria planilha, em outra planilha e até mesmo em outra pasta de trabalho. Isso é óbvio, é uma regra das funções do Excel, na verdade. A PROC-V funciona sempre da esquerda para a direita, né, gente? É o que eu acabei de mostrar ali na sintaxe. A sua coluna índice sempre deve estar à direita do valor procurado. Isso é fundamental e isso traz uma certa limitação para a função PROC-V. Poxa, Everton, como assim limitação? A gente costuma dizer que a junção das funções índice e corresp são muito mais fortes que a PROC-V. Exatamente por esse motivo. A PROC-V tem essa limitação da esquerda para a direita. O número da coluna, onde vai sair o resultado, tem que estar à direita do valor procurado. Isso é uma regra da PROC-V. Com as funções índice e corresp, você pode ir para qualquer lado, para cima e para baixo. Por isso ela não tem essa limitação. Mesmo assim, a PROC-V é sensacional. Depois dessas dicas importantes do funcionamento da PROC-V, nós ainda temos algumas problemáticas da PROC-V importantes, tá, gente? Existe a PROC-V móvel e existe a PROC-V estática. Qual é a diferença? Como assim PROC-V móvel e estática? A PROC-V móvel, gente, é quando você precisa criar uma PROC-V e colar essa função para vários lugares. Ou seja, ela é móvel e você precisa se atentar à fixação das referências. Esse assunto é muito importante quando a gente fala de PROC-V. Quando nós temos uma PROC-V estática, você vai fazer uma fórmula, uma PROC-V, em um único local. Não precisa colar para lugar nenhum. Isso é legal, pois você não precisa fixar nada. Ela não vai sair dali. Você vai buscar informações em outro lugar e a sua PROC-V não vai sair dali. Isso sempre ajuda se você tiver o entendimento se ela é móvel ou estática. Uma PROC-V estática, gente, é a mais simples de todas, né? Temos aqui um exemplo, eu preciso fazer o quê? Trazer um valor aqui de acordo com o carro que eu escolho em cima, né? Se for o carro Brasília, a função tem que localizar a Brasília aqui e trazer o número aqui, vamos supor que é o número de vendas, ok? Então, muito simples, igual PROC-V, eu sempre digito a função, tá, gente? Eu acho que nos obriga a entender toda a função que a gente digita. A caixa de função, às vezes, nos induz a cometer alguns erros pela facilidade que traz, ok?
igual a função PROC-V, eu gosto sempre de ir lendo aqui ó, o que a função vai me pedindo. Então ela quer o valor procurado. O valor procurado, gente, é exatamente o nome do carro aqui, que é a Brasília. Ponto e vírgula. Qual que é o próximo elemento? A função me pede a matriz tabela, onde eu tenho o nome do carro com as quantidades aqui, o número de venda do lado direito, ok? Ponto e vírgula. Perceba que a função agora me pede o quê, gente? O número índice coluna. O número índice coluna, vou pegar um recurso bem legal, você sempre vem na matriz tabela e vai fazer essa contagem aqui, ó. 1, 2. Se você quer o resultado da sua coluna 2, exatamente, você tem que entregar o número 2 para a função. Então vem aqui na função, número 2, ponto e vírgula. Agora eu tenho que mostrar se é uma busca exata ou aproximada. E quase sempre é exata, né, gente? Então eu vou colocar 0 ou colocar falso. Fecho parênteses e eu tenho minha função pronta. Olha só que interessante, gente. Quando eu mudo de carro aqui agora, olha só, por exemplo, a Kombi, ele vai trazer o valor correto da Kombi. Olha só, Kombi 15 mil, valor 15 mil. Se eu trocar aqui agora para Santana, eu tenho o valor correto aqui do Santana. Cadê? Santana, 44771, olha só, 44771. Essa é então a PROC-V mais simples, a PROC-V estática. Ela está parada, eu não preciso colar para lugar algum. Uma problemática importante da PROC-V é exatamente isso aqui, gente, ó. Vou mostrar para você, PROC-V com 2 valores procurados. Lembra que eu falei para você que a PROC-V não pode ter 2 valores procurados? Por quê? Porque ela procura sempre o primeiro resultado, entendeu? Então olha o que vai acontecer. Veja nesse caso, ela possui 2 saveiros, olha só, 2 saveiros. Logo, a função vai encontrar o quê, gente? O primeiro resultado, 29.214. Nesse caso, então, vou igual PROC-V, abro parênteses, primeiro valor procurado é o nome do carro que eu vou escolher ali, ponto e vírgula, minha matriz tabela, ponto e vírgula 2, né, gente, que é o número da coluna, número índice coluna, ponto e vírgula 0, que eu quero uma busca exata. Olha só que interessante. Quando eu coloquei saveiro, perceba que ela me trouxe qual valor, gente? O primeiro resultado encontrado. A PROC-V nunca vai encontrar o segundo resultado encontrado. Outra questão muito interessante da PROC-V, gente, são os principais erros da PROC-V. Esse assunto é interessante para quem está começando, porque os erros são sempre os mesmos. Se você focar nesses 3 tipos de erro que eu vou te passar aqui, você vai sempre corrigir sua PROC-V de maneira bem rápida. Essa é uma dica bem especial, tá, gente? Primeiro erro que mais acontece é o valor procurado diferente. Às vezes estamos trabalhando com códigos, com alguma informação bem difícil de detalhar, e você tem uma pequena diferença do valor procurado para o valor da sua matriz. E aí ela não vai encontrar nunca. A PROC-V tem que ser sempre exata, gente. Isso é muito importante. Então vamos criar a fórmula aqui, né? Igual PROC-V, abro parênteses, o valor procurado vai ser o gol, ponto e vírgula, minha matriz tabela, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0, né, gente? De forma bem rápida. Perceba que tudo está funcionando perfeitamente, não é isso? Agora, se por algum motivo meu valor procurado não estiver correto, estiver gols, olha o que vai acontecer. Vai me gerar um erro, né, gente? Parece muito bobinho o que eu estou mostrando para vocês, mas esse é o erro que mais acontece na prática. Por algum motivo, seu valor procurado está diferente do que tem na base, do que tem na matriz. Então, verifique os valores procurados. Isso é muito importante, é o principal erro. O segundo erro que mais acontece, gente, é o formato. Isso é muito interessante. Poxa, Berton, como assim o formato? Esse erro é aquele que deixa as pessoas malucas. Por quê? Está tudo certo, o valor procurado está certo, ó, gol, a minha matriz tem o nome gol e mesmo assim não encontra. Por quê, gente? Porque eles podem estar em formatos diferentes. Se o seu valor procurado estiver em formato de texto e a matriz tabela no formato de valor, vai dar uma incompatibilidade e não vai encontrar, gente. Olha só que interessante isso. É um erro que acontece bastante, principalmente quando baixa relatório de sistema, que ele vem num outro formato, você não consegue fazer a PROC-V, porque está em formato diferente. E aí você precisa fazer esse ajuste e deixar tudo no mesmo formato. E o último erro que acontece bastante, gente, é o erro na fórmula. Aí
a pessoa, o usuário, cometeu algum erro na hora de digitar a fórmula. Mas os que mais acontecem é o valor procurado diferente e a diferença de formato, ok? Outro assunto relevante que as pessoas erram às vezes quando estão começando na PROC-V é a posição do valor procurado. Gente, olha só, eu falei no início que é uma regra básica, uma premissa da PROC-V. O valor procurado tem que estar à esquerda da coluna índice. Como assim? Olha só, o valor procurado está à esquerda da coluna índice. Mas e se acontecer isso, gente? O valor procurado está à direita da coluna índice. Vai dar problema. Vamos testar? Olha só, igual PROC-V, abro parênteses, valor procurado, ponto e vírgula, matriz tabela, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, 0. Olha só, gente, me deu um erro de cara. Olha só, me deu um erro. Como eu disse para você, os meus valores procurados, que neste caso são os nomes dos carros, devem estar mandatoriamente à esquerda do número índice coluna. Isso é uma premissa, é importante saber isso. Everton, dá para resolver num caso desse de forma rápida? Dá sim, ó. Se você fizer isso aqui igual, trazer o número aqui para o lado, ó, de maneira muito simples, trouxe os números, agora você pode reconhecer esta nova matriz, ó. Essa é a sua nova matriz. Agora você resolve o problema. E dessa forma, eu clico aqui, ó, dou F2 e arrasto o range, olha só, para minha nova matriz tabela. E dessa forma vai funcionar tranquilamente. Se eu trocar aqui de Santana para Kombi, ele buscou os números da Kombi de forma bem tranquila. E agora, para finalizar o nosso vídeo, eu vou mostrar um caso bem interessante aqui da PROC-V móvel. Por que móvel mesmo? Porque eu vou colar a função em uma célula e eu tenho que espalhar essa fórmula para todas as outras células. E eu tenho que me atentar às referências, né, gente? O nosso objetivo é muito claro aqui. Eu tenho que trazer as informações aqui de baixo para cima utilizando o PROC-V. Vamos fazer somente a primeira igual PROC-V, abro parênteses. Qual o meu valor procurado? É o vendedor, né, gente? Ponto e vírgula, matriz tabela, exatamente a tabela que eu tenho aqui embaixo. E eu vou começar pelo vendedor, porque o meu valor procurado tem que estar à esquerda do meu número índice coluna. Ponto e vírgula, nesse caso eu estou na posição 2, né? Coluna 2. Eu estou em janeiro, que é a coluna 2. Então, eu vou fazer o quê? Já vou dar o número 2, ponto e vírgula 0, porque eu quero uma busca exata. E para seguir com essa fórmula, o que eu vou fazer aqui? Eu quero colar essa fórmula para todas as células, né, gente? Quando eu faço isso, eu tenho que ter uma atenção, eu tenho que fixar as células corretamente. Nesse caso aqui, especificamente, daria certo algumas partes dessa fórmula, mas eu quero dar algumas dicas bem especiais para você. Eu venho aqui na minha fórmula F2, quando eu pressiono F2, eu enxergo aqui as cores, tá vendo? As cores, assim eu identifico a posição ali. A minha referência C3 é exatamente o vendedor. E quando eu colar a fórmula, eu só posso descer na vertical, mas não posso andar na horizontal. Nesse caso, eu vou utilizar a referência mista com coluna fixa. Olha que interessante. 1, 2, 3 vezes o F4. Já vou explicar isso melhor. A minha matriz tabela, um F4, porque ela tem que ser estática, não pode se mover, tá, gente? Eu vou dar Enter nessa primeira. Perceba que de forma bem simples eu trouxe o valor 165 aqui para cima. Agora que eu corrigi as referências, eu fixei corretamente, tem um outro desafio. Perceba que se eu simplesmente colar para todas as células, nós temos ainda um problema, né, gente? Não consigo ser prático. Olha o que aconteceu. O valor 165792 se repetiu em todas as colunas. Isso aconteceu por quê, gente? Porque eu entreguei aqui na função, olha só, o número índice coluna como 2. Porém, quando ele anda as colunas, ele muda de coluna. Então tem a 3, 4, 5, 6. Eu preciso deixar isso móvel, gente. Então, outra dica de PROC-V. Você fazer o número índice coluna móvel, fora da fórmula. Por este motivo, eu crio sempre essa numeração aqui na minha PROC-V móvel. Olha só, eu faço numeração, que não tem nada a ver com o mês, é simplesmente o número da coluna. Poxa, Everton, como assim? Explica melhor. Vou pegar esse recurso aqui. Você tem uma tabela, vamos contar as colunas? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entendeu, gente? Estou contando as colunas. É essa a numeração. Geralmente a gente não deixa ficar aparecendo aí, você esconde, mas aqui é o modo explicação para você entender. Olha o que eu vou fazer agora, gente. Ao invés de eu deixar o 2 digitado aqui, eu vou referenciar aonde? Aqui onde eu tenho o número da coluna. Essa dica é muito especial. Só que eu tenho que fixar corretamente, né, gente? Pensa comigo. O número da coluna ele pode andar na horizontal, mas ele não pode descer verticalmente. Então ela tem que ser uma referência mista com coluna fixa. Olha que interessante. E uma referência mista com coluna fixa, 1, 2, duas vezes o F4 e vou dar Enter. Sabe o que significa agora, gente? Minha função está prontinha, eu posso colar para todas as células e eu vou trazer todos os valores corretamente. Olha só, posso colar tranquilamente aqui e eu vou ter, olha só, todos os valores de baixo aplicados em cima com a função PROC-V. Essa posição e o modo que você vai referenciar e fixar vai depender de situação para situação, tá, gente? E eu gosto bastante desse exemplo porque ela é completa. Você precisa fixar mista com coluna fixa e mista com linha fixa. É muito interessante. E por incrível que pareça, esse ainda não foi o segredo da PROC-V. Eu vou explicar agora muito rápido. Gente, saber fazer a PROC-V não é o grande segredo. O grande segredo é você aplicar a PROC-V em muitas situações diferentes. Exatamente isso. E eu tenho aqui nessa planilha que eu vou deixar para você baixar muitas situações diferentes. Olha só, comparar lista com PROC-V, formulário com PROC-V, número índice fora, matriz tabela nomeada, PROC-V com valores aproximados, PROC-V com 2 valores procurados, PROC-V com soma, PROC-V para fazer um sorteio, distribuição de tarefas com PROC-V, muitas situações. Às vezes a gente passa muito tempo com uma determinada tarefa, faz algumas funções e acha que sabe. Mas quando a gente muda e vai ser testado em outro momento, a gente não sabe mais nada. Por quê? A gente não foi exposto a muitas situações. O segredo, você entender todos os elementos, o conceito e se expor a situações diferentes. Nessa planilha tem muitas possibilidades para você praticar. Por último, perceba que nós temos o vídeo aqui do assunto relacionado, temos um curso online relacionado também e temos uma playlist aqui do nosso canal com todos os vídeos relacionados à função PROC-V. Espero que você tenha gostado, seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica ou sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso, até o próximo vídeo.